hoje a gente vai falar sobre os 3 planetas que ficaram faltando, ok? Eu tinha falado dos 7 primeiros, né? Lua, Sol, Vênus, Marte, Saturno, Júpiter, enfim, Mercúrio. Falamos dos 7 e agora eu vou falar sobre os 3 Saturninos. Acho que assim fica melhor. Deixa eu aumentar aqui. Não desligar não, porque senão eu vou ficar melhor, para iluminar o rosto. Então, eu já vou falar dos 3, né, que a gente chama ele de transsaturninos, transpessoais e transgeracionais. Antes de eu falar um pouquinho deles, eu hoje gostaria de fazer esse vídeo aqui falando um pouquinho sobre as diferenças entre a astrologia moderna e tradicional. Porque quando eu comecei essa série dos planetas, eu queria falar dos planetas de maneira bem geral, né, e trazer o meu entendimento e minha concepção acerca de mitos, né, da psicologia desses planetas e também mostrar um pouco como que eles são vistos dentro da astrologia, tanto da tradicional quanto da moderna. Porque nas duas astrologias a gente tem uma diferença muito grande, né, de maneiras interpretativas e leituras. A começar porque na astrologia moderna a gente parte do princípio de usar sempre essa questão muito mais psicológica dos planetas. Isso é uma maneira extremamente enriquecedora no meu ponto de vista para a astrologia, mas por que eu falei que esse tema é polêmico? Porque a gente percebe que tem muitos astrólogos que não gostam, né? Alguns astrólogos gostam, outros não. Tem uma galera que prefere muito mais a tradicional e lida somente com ela, e tem uma galera que é da astrologia moderna, psicológica e gosta, né? Particularmente a minha experiência, né, no primeiro contato com a astrologia, que eu comecei a estudar lá pro final dos anos 2000, 2008, 2007, o meu primeiro contato foi com a astrologia moderna, né? Aquele famoso horóscopo de jornal que, enfim, não tem nada a ver com o que acontece na nossa vida, né? Tem umas previsões meio assim, nossa, da onde foi tirado isso, basicamente. Mas mesmo assim, na astrologia moderna, a gente tem uma visão e um olhar, né, da nossa vida, de coisas que nos acontecem bem interessante e bacana, né? Só que o que acontece? Isso lá por volta, né, que eu tive contato com isso no final dos anos 2000, lá pro 2015, 2016, eu comecei a ter um pouco mais de contato com a astrologia tradicional que até então eu não tinha. Por quê? Eu estudei astrologia dali de 2007, 2008 até quando eu entrei na graduação. Quando eu entrei na minha graduação, isso aqui é uma história que eu acho que eu já contei, não lembro, mas eu posso repetir. Eu fiz a faculdade de psicologia e eu achava que eu podia fazer um TCC, um trabalho, enfim, dizendo que o uso da astrologia deveria ser contundente dentro da ciência, da psicologia e tudo mais, enfim. E naquela época eu esfriei dos meus estudos de astrologia e eu vi que seria uma coisa muito difícil, muito complicada de trabalhar e tal. E eu acho que eu estava um pouco imatura para lidar com isso naquela época também, né? Quando a gente passa por umas experiências assim, a gente acaba tendo noção algum tempo depois, né? Principalmente quando você passa por outras experiências dentro dessa mesma questão, e você se vê assim, nossa, acho que isso não vai rolar agora, não agora, talvez depois. E isso foi uma coisa que eu deixei meio em off naquela época, né? Eu terminei minha graduação, enfim, comecei a trabalhar como psicólogo. E voltei a estudar astrologia. E aí, quando eu voltei já estudando astrologia tradicional, né? E aprendi horária e tal. E eu comecei a achar brilhante. E, no fundo, em mim, Érica, eu não consigo compreender essa briga que existe, de fato, né? Entre a galera da tradicional e a galera da moderna. Porque, pra mim, eu vejo que tudo pode muito bem conversar e enfim, ter aquela
mistura bacana, né? Que se a gente for levar para uma concepção hegeliana, né, a gente vê que existe algo que se contrapõe a esse algo, mas se a gente usar esses dois, né, unimos, a gente gera um terceiro algo. E talvez é o meu jeito jupiteriano, assim, de querer fazer as coisas conversarem e, enfim, bolar algo bacana, né? Deve ser esse meu jeito que me faz ter essa visão de ambas coisas e não tender para uma, como é que eu posso dizer, uma inflexibilidade de compreender que, bom, isso aqui a gente vê dessa forma, isso aqui a gente vê de outra, bom, isso aqui a gente pode fazer assim, aqui a gente pode fazer assado. Inclusive, algumas pessoas sempre me perguntam sobre isso, né? Como é que você faz? Como é que é o seu trabalho? Não sei o quê. Eu gosto muito das duas abordagens dentro da astrologia. Não vejo problema algum em trabalhar com elas. Mas tem pessoas que preferem uma em detrimento da outra. Enfim, isso é de cada um. Mas acho que aqui a minha luzinha tá ficando fraca. Será que ela tá... Eu vou ficar no escuro. Enfim. Então, como eu estava falando, a astrologia ela tem essa distinção, né, que a gente acompanha, pelo menos a galera que é da área, assim, vê. E aí, né, por que eu quis falar sobre isso, tratando desses 3 últimos planetas da nossa série dos planetas? Porque a galera da tradicional não costuma utilizar eles, né? E aí a gente entra numa questão até histórica de por que eles não são utilizados, enfim. A explicação da astrologia tradicional é que esses 3 planetas, eles são invisíveis, né? Eles não têm luz, assim, de ter visibilidade, como todos os outros 7 têm, inclusive os luminares, principalmente eles, né? Então, eles são ignorados, de fato, né? E eles só foram descobertos há 200, 100 anos atrás, né? Poucos séculos. E o que acontece? A astrologia, quando ela surge, né, nos inícios, enfim, diversas civilizações utilizaram da astrologia, eu digo isso na antiguidade mesmo, né, principalmente na nossa concepção ocidental. Nós temos ali os gregos, né, que, enfim, refinaram super a astrologia. Temos os egípcios anteriores aos gregos, que também começaram com esse trabalho, né, de estudos astrológicos. E eram coisas que, de fato, tinham uma influência tremenda na vida dessas civilizações. Depois dos gregos, nós tivemos os romanos, mas aí a gente já entra até numa questão que... os romanos não eram como nós hoje em dia. Mas sim, eles deixaram a astrologia decair um pouco no período deles, embora eles tenham dado a carinha deles e os planetas, né, levam nomes de deuses do panteão grego, né, greco-romano, um nome romano, os nomes, né, e justamente porque há essa influência dessa mistura entre esses povos, né, porque os gregos eram um povo, os romanos eram outro, mas o histórico, né, cultural dos gregos influenciou completamente Roma, né? Não tem como dizer que não teve influência, claro que teve. E a astrologia perpassa por tudo isso, né, nesse período. Temos também os babilônios que tinham uma forma de lidar com a astrologia, depois os persas também. E um tempo depois, assim, passaram alguns séculos, né? Vieram também os árabes, inclusive a galera da astrologia tradicional gosta muito de astrologia árabe, porque os árabes refinaram muito coisas que eles aprenderam com os gregos, né, que eram os helênicos, principalmente nos estudos dos lotes, nos estudos das estrelas. Os árabes fizeram coisa maravilhosa, né, esses estudos de estrelas que tem. Por isso que a maioria das estrelas, quando a gente vai pesquisar aqueles nomezinhos diferentes delas, é porque são nomes em árabe mesmo. E isso foi coisa deles, né, uma contribuição deles.
No Oriente, né, eu falo assim, Ocidente, porque no Oriente, Índia, China, Japão, esses países, países não, culturas, não vou dizer países porque a gente não entra no conceito de nação, que é uma coisa muito moderna dos nossos dias contemporâneos, mas no conceito cultural, o Oriente tem uma visão muito diferente em lidar com esse tipo de trabalho, de estudo, né? E principalmente numa concepção espiritual e religiosa muito séria. Então eles lidam com isso de um jeito diferente do que os ocidentais. E para eles é uma forma que faz parte da vida normal. Aqui no Ocidente a gente não tem muito isso, né? É sempre uns malucos que tira parte da vida para estudar astrologia, se dedicar, enfim. É algo que sempre, assim, particularmente tem uma curiosidade, uma vontade de compreender cada vez mais. E nem todas as pessoas têm interesse, e é compreensível que seja assim, porque não é algo naturalizado no Ocidente, né? Mas graças a Deus temos uma ou outras pessoinhas aí que gostam, né? Enfim. E gosto de trazer esse conteúdo assim pra gente, faz traduções, né, livros. Inclusive, uma das coisas que talvez me fez não ter tanto contato tão cedo, né, quando eu comecei a estudar astrologia com a astrologia tradicional, é porque na época também eu não dominava tanto o inglês como eu domino hoje. Então, muitas dessas obras traduzidas de astrologia tradicional, antigas, haviam traduções para o inglês que existem até hoje, mas pouquíssimas você vai achar em português, você vai achar muita coisa em inglês, né? E, bom, naquela época também eu não tive muito contato com isso. Eu tive um pequeno contato com a astrologia horária, tabelinha de dignidades, né, que a gente usa na tradicional. E, então, mas foi uma coisa assim bem... Ai, eu olhei, o que é isso, né? Eu sou o tipo de pessoa que quando eu gosto de aprender as coisas, eu gosto de entender, assim, até a medula, sabe? Passou até dos ossos. Eu vou até no cerne ali pra falar, sim, agora eu entendi, isso aqui funciona assim, por causa disso, assim e tal. Porque esse negócio de gravar a tabela comigo não funciona. Então, assim, havia, né, essa diferença entre a maneira como os orientais lidam com a astrologia em si e o Ocidente. E a grande cisão entre a astrologia moderna e tradicional perpassa um pouco por isso, né? Porque se a gente for considerar ao longo da história toda assim, depois dos períodos da antiguidade, passaram-se alguns anos, séculos, enfim, sem ter esse contato novamente com a astrologia, principalmente depois da queda do Império Romano e tudo mais. E depois, somente na Idade Média, voltou a ter alguns estudos mais relacionados à astrologia. Depois teve outra queda novamente, e é muito compreensível, né, que na Idade Média, da Idade Média até o Renascimento, e depois calhando no período do Iluminismo, na Idade Moderna, o Ocidente passou por algumas transformações que havia uma certa, como eu posso dizer, diferença, né, de compreensão filosófica acerca de qual seria o espaço da astrologia nessa época. E então, quando veio, né, a Idade Média, tinha alguns estudos astrológicos, inclusive até acessíveis hoje em dia em algumas obras traduzidas. E aí depois isso caiu em desuso, porque havia uma concepção de que determinados tipos de conhecimentos na astrologia ficaram de maneira duvidosa por causa justamente de uma questão aqui que eu vou falar assim, é polêmico, sim, é impossível você falar sobre esse tema sem tocar em assuntos polêmicos, como a questão do racionalismo, né, que começou a surgir e tal, por conta da igreja, enfim, e então concepções como a astrologia não tinham tanto mais espaço ou apreço, porque era como se determinados tipos de conhecimentos e experiências humanas não pudessem ser mais vividos, experimentados, enfim. E aí a astrologia caiu bastante em desuso. Depois isso novamente apareceu um pouquinho na época do Renascimento,
né? Tem muitas obras dessa época também que são bacanas, né, pra galera que gosta de estudar mesmo astrologia tradicional e investigar a história da astrologia, porque nesse período também teve uma relevância científica forte para a astrologia, e novamente depois caiu-se no esquecimento e desuso, e depois sim surgiu a cisão entre a astrologia e a astronomia, que antes elas eram todas juntas, né? Tudo que se conhecia até então, que virou astronomia, era tudo junto dos estudos astrológicos. E depois houve essa cisão. E depois dessa cisão, nunca mais voltou. A única época que tentaram trazer novamente foi lá em meados do século XIX, depois do período do Iluminismo. Aliás, uma coisa interessante, né, na época dos Iluministas, uma coisa que eu achei bacanérrimo quando eu descobri uma vez, que na Revolução Francesa eles criaram um calendário. Não sei se alguém aqui conhece a história do calendário. Tem a história do relógio também, né, que os revolucionários franceses criaram. Eles criaram um calendário, né, baseado na astrologia, muito bacana, que foi usado por pouquíssimo tempo, pouquíssimos anos, e enfim, depois Napoleão não quis usar, voltou pro calendário gregoriano, né. E é muito interessante pesquisar sobre esse calendário ali. Tinha acho que 12 meses, eram 12 meses, mas a divisão de semanas eram 3 semanas, mas cada semana tinha... agora eu não lembro certo assim as quantidades, mas eu sei que eram 3 semanas, 12 meses, cada mês correspondia a um período que o Sol estava no signo, né? Então, tanto que tem a história da Revolução, a Revolução do 18 Brumário, um negócio assim. Brumário era um mês que, assim, na correspondência ao nosso calendário, compreende um período de novembro, né? Brumário porque é o período das brumas, que tem aquelas nuvens, né, pesadas ali na região da França, e é que eles concebiam como aquela época. Tinha muito a ver também com questão de plantação e colheita, esse calendário, uma coisa bem bacana. Ele começava no período de hoje em dia entre setembro, final de setembro ali, quando o Sol entra em Libra, porque eles acreditavam que nesse período era como se o universo estivesse em equilíbrio para que todas as coisas pudessem ser iniciadas. E uma coisa interessante sobre isso, eu nunca entendi assim, né, porque eu acredito que tem alguma relação, é que no hemisfério norte, né, o ano letivo e as coisas em geral, elas iniciam ali naquele período de setembro, né, não no final de setembro, às vezes agosto, final de agosto, início de setembro. Enquanto aqui no nosso hemisfério sul, a gente costuma começar as coisas em janeiro, fevereiro, início do ano. E isso é uma coisa bem bacana, que com certeza tem uma influência sim desse período da Revolução Francesa, mas que ninguém fala, ninguém aborda, enfim. É uma curiosidade minha que eu tenho essa concepção e tenho esse entendimento dessa relação, que de fato deve haver, né, algum contexto cultural relacionado a isso. Então, no século XIX, a astrologia teve um recall aí, né, com uma galera que estudava o esoterismo, com S. Sim, a galera dos teosofistas, os que futuramente viriam a dar lugar para os New Agers já no século XX. Essa galera começou a estudar astrologia, e na época, né, ali esses 3 planetas que eu vou falar hoje aqui, eles já eram descobertos, né, ali no século XIX, no século XX. Então, eles começaram a ser usados por essa galera. Então, todos esses astrólogos que surgiram no século XIX, século XX, eles consideravam os 7 planetinhas tradicionais, mas eles consideravam também os 3 saturninos geracionais, que são os nossos queridíssimos Plutão, Urano e Netuno. E, bom, há controvérsias, né, de que esses planetas não podem ser usados. Aí a gente vai trazer essa discussão para os dias atuais, né? Por que esses planetas não podem ser usados? O pessoal da astrologia tradicional em si não utiliza porque eles acham que eles têm que ser como os antigos, então eles não devem utilizar planetas modernos, né, e transaturninos. Então, eles não usam.
A galera da moderna, que vai mais para esse viés da astrologia psicológica, que eu acho muito bacana, eles utilizam, né? E quando eu falo aqui um pouquinho dos arquétipos, dos planetas, como que eles funcionam na carta e na vida da pessoa, eu trago mais essa visão da astrologia psicológica, né? Porque na astrologia moderna, na astrologia tradicional, a gente não tem nenhum texto, nada, ninguém abordando isso na antiguidade, em alguma influência de civilização, porque ninguém via conseguia visualizar esses planetas e só sabia da existência deles. Justamente essa é a explicação da astrologia tradicional, eles não são visíveis, né? Não tem iluminação. Então, eles são bem desconsiderados até, né? Na astrologia tradicional, que eu vejo assim algumas pessoas fazerem, e eu acho também isso bacana de fazer, você olhar esses planetas, né, com os três, né, porque se vê na astrologia tradicional, considera-se os três como maléficos, né, como pontos, como astros maléficos. E cria-se uma leitura, não interpretação, por casas, né? Então, qual a casa que ele está? Como na astrologia tradicional a gente vê a casa e tem o entendimento daquele assunto, daquela casa na vida da pessoa, então, esse planeta está aí, então ele é considerado um maléfico aí nessa casa por conta disso, entendeu? E então, os tradicionais que tentam fazer essa síntese trazem mais para esse viés. Agora, na astrologia moderna, eles têm uma concepção bem diferente, né? A começar porque a distinção de casa na astrologia moderna é bem diferente da tradicional. A tradicional, ela tem uma visão muito mais de previsão, ela tem uma concepção, né, muito maior de previsões, de técnicas, né? As influências dos árabes, como eu falei, né, com cálculo de lotes, com estrelas. E na moderna tem algumas pouquíssimas técnicas que a gente usa também, parecidas, mas não tão iguais. Por exemplo, cálculo de temperamento é diferente da tradicional para a moderna. Aspectos na astrologia tradicional, eles são assim, coisas secundárias. Por exemplo, uma quadratura entre Lua e Sol, por exemplo. É uma coisa secundária, tá? São dois luminares têm um peso de influência muito forte, mas você olha muito mais planetas antes e depois deles, que estão aproximando, do que simplesmente o aspecto em si, né? Na moderna já é diferente, a gente vai ver mais desse viés. Você vai olhar, a Lua tá realmente quadrando o Sol, isso aí não significa isso. E aí você traz também para a concepção disso na vida da pessoa, aspectos mais psicológicos relacionados a isso. E, por exemplo, de aspectos também, na astrologia tradicional, a gente só usa quadratura, trígono, sextil, oposição e a conjunção, que também é tão considerada assim um aspecto. Na moderna, além desses, né, quadratura, conjunção, oposição, acho que isso é oposição também é usada na tradicional. Mas, como eu falei, são coisas secundárias, você não vai simplesmente ver o aspecto ali, você tem que ver coisas que estão além também daquele aspecto, para simplesmente avaliar a questão do aspecto em si. Mas na moderna isso é muito mais forte, né? Porque você vê um planeta travando o outro ali, uma oposição, uma quadratura, tá uma dificuldade aí. Ou então você vai ver uma conjunção, tá fortalecendo, tá legal, tá bacana. Um sextil, um trígono, né? Que tem um peso maior também. Mas na moderna também se utiliza o quincúncio, né? Semi-quadratura, semi-sextil, e acho que são só esses, não lembro de outros. Também, assim, tem as questões de profecções, que são diferentes, né, em ambas, né, na moderna tradicional. O que mais que é diferente, gente? Eu só lembro disso assim agora de cabeça.
talvez anotando, lendo, eu lembro de mais coisas para visualizando na carta. Mas praticamente é isso. Assim, o sistema de casas também, né? Na astrologia tradicional a gente tem alguns esquemas bem mais voltados para o que você quer ler, para o que você quer ver. Enquanto na moderna, geralmente tem alguns sistemas de casas que, para os astrólogos tradicionais, o que é isso? Então, assim, tem bastante diferença de uma visão astrológica para outra. Mas eu compreendo que ambos trabalhos podem ser, sim, muito complementares, sabe? Um olhar bem holístico da vida da pessoa. Porque na astrologia tradicional, a gente olha o quê? Coisas que acontecem de fato em diversos aspectos e áreas na vida da pessoa, pela divisão das casas. Enquanto na moderna, né, psicológica, a gente vê mais no viés psicológico, de situações, de personalidade. Enquanto na tradicional a gente vê mais um lado de caráter, né? Se planetas são maléficos, eles são maléficos. Se planetas são benéficos, eles são benéficos. E assim, ainda na astrologia tradicional, mesmo com essa distinção de é maléfico, é ruim, é benéfico, é bom, nem sempre vai ser assim também. Não há essa é muito determinista. Não, tem um determinismo numa questão de previsão, mas na questão dos planetas em si, às vezes coisas ruins podem ser boas, né? Então, a astrologia tradicional tem muito mais essa visão, esse olhar. E aí, quando a gente vai para a astrologia moderna, né, e agora eu vou falar dos planetas, quando a gente fala de Plutão, né, na astrologia moderna, ele tem a ver com qual signo, né? Primeiro que ele rege Escorpião. E aí, a gente na astrologia tradicional tem um regente de Escorpião que é Marte. Marte é um maléfico. E Plutão também né? Mesmo na astrologia moderna, ele é considerado um maléfico. É claro que, dependendo da leitura, dependendo do que está aparecendo na carta, você vai botar isso numa concepção do que está sendo avaliado ali. Esse Plutão vai ser frutivo ou não, né? Mas, em geral, Plutão tem sim uma questão maléfica e é um planeta que fala muito sobre isso, sobre essa questão de a pessoa sair da zoninha de conforto mesmo, basicamente, né? Não vai dar moleza pra você. Porque o mito, né, do Plutão, vamos falar disso. Aliás, eu vou falar do Plutão, do Urano e do Netuno, mas eu queria pincelar uma coisa muito interessante. Quando eu falei de Júpiter, né, eu falei que eu contei o mito dele, né, que ele era o filho do Saturno, né, o Cronos. E quando eu falei de Cronos também, o que eu falei de Cronos? Cronos era filho de quem? Urano, né? Que ele vai e castra o pai e, enfim, fica o poderoso ali, o todo poderoso do lugar, no lugar do pai dele. E é esse Urano aí, o vovô, que eu vou falar também. E uma questão interessante do Netuno e do Plutão, né, que foi de Zeus, é que no Olimpo, né, os 6 filhos de Cronos, Saturno, ele teve 3 filhas, né, e 3 filhos. Esses 3 filhos, né, compreendem uma tríade com Zeus, né? Zeus é um filho, depois nós temos o Plutão, que é o mais velho, né, que compreende essas forças quitônicas do submundo, né? Plutão fala de morte, de transformação. Plutão fala de, por exemplo, no mito, né, do rapto da Perséfone, que começa com Core, a gente tem uma pincelada desse aspecto quitônico, destruidor e ao mesmo tempo mega transformador de Plutão. A Core, ela era uma menininha, né, filha da Deméter, que é a outra irmãzinha deles, né? A Deméter era a irmã do Hades e do Zeus. E o que acontece? A Perséfone, né, a Core, é a mesma pessoa. A Core é quando ela é criança, quando ela vira mulher, a esposa de Plutão, Hades, ela vira Perséfone.
A mãe dela, né, era a irmã... O que acontece? Das 3 irmãs, eu tenho que contar, gente, não dá pra não contar. Das 3 irmãs de Zeus, né, Zeus tinha 2 irmãos e 3 irmãs. Tinha a Hestia, a Hera, que virou a esposa dele, e a Deméter. Das 3 irmãs, 2 eram 2 pestes. Hestia, que ninguém chegava perto dela, tanto que ela é a solteirona do Olimpo, né, das irmãs. E a Hera, que casou com Zeus, que também é outra que não é pouco se cheia, né? Enfim. E a Deméter era a irmã boba. Inclusive com esse nome, né? Deméter, que se a gente for trazer para uma leitura assim, mais do nome dela, esse significado do nome dela, tem a ver com gerar, germinar, Deméter, né? Ela é a irmã que gera, tanto que ela é a irmã que tem a ver com agricultura, né? Com colheita. E sim, é Deméter que tem a pequena Core, que era filha dos Zeus, né? O Zeus foi lá e teve a filha com a irmã. Só que a Deméter, ela tinha uma relação muito simbiótica com a filha, né? E aqui a gente fala disso, né? Que na psicologia analítica a gente fala um pouquinho sobre esse arquétipo da grande mãe, né? Das mulheres que são mães demais, que é a vida da Deméter. E ela não tinha essa distinção da filha, né? E o Zeus, vendo aquilo ali, né, percebe e fala: cara, isso tem que acabar. Então ele vai e passa um zap pro Hades, né, que é o Plutão, e fala pra ele: cara, tira aquela menina daquela mãe louca. E o Hades, pô, fica assim, né? E ele vai. E o Hades vai e rapta a Perséfone. Ela vai embora correndo, louca, tipo, da vida. Socorro! E ele leva ela pro submundo. E dá um caô do cacete. Porque a Deméter quer a filha de volta. E ela, enfim, vai em todos os cantos e mundos e fundos até que ela consegue uma negociação. E quem faz todo esse trabalho aí é quem? É o nosso queridíssimo Hermes, né? Lá o nosso delivery. Então ele vai e resolve para Deméter. Bom, eles chegam num acordo em que a filha passaria um tempo com ela na Terra e um outro período ela voltaria para o submundo para estar com seu marido, Plutão. E nesse momento em que ela é raptada, a Core, né, e ela se casa com Hades e vira a rainha do submundo com ele, ela se transforma numa mulher. E essa mulher, quem? É a nossa queridíssima Perséfone. Então, Hades raptou a garota? Raptou. Foi uma coisa feia? Foi. A mãe dela ficou desesperada? Ficou. Mas no fundo ela virou um mulherão, entendeu? Virou a deusa que é considerada uma das deusas assim. A Perséfone, ela tem muito essa questão da mediunidade, ela tem essa relação com o mundo quitônico, né? Também com quem que ela foi casar, né? Foi lá morar no submundo, enfim. E então Plutão, ele tem muito essa questão, né, do submundo, muito forte, essa questão de transformação. E aí na astrologia psicológica a gente tem essa visão bacana sobre o nosso queridíssimo Plutão. Falando de Plutão, já falei que ele rege Escorpião. Ele não tem, assim, nenhum planeta em que ele faz queda, enfim, aquelas dignidades e debilidades acidentais essenciais que a gente vê na astrologia tradicional com os outros 7 clássicos planetas. E aí agora eu vou falar um pouquinho do Urano. Urano eu já falei um pouco na live foi do Saturno? Foi do Cronos, né, que eu falei? Que é o pai dele. Que ele vai lá e castra o pai. E quem nasce dessa castração? Afrodite. Bom, o Urano, ele tem essa questão da transformação também muito forte. Como eu falei, o pessoal da astrologia tradicional vê muito esses 3 planetas como maléficos, né? Os 3 falam de transformações. Lógico, cada um de maneira diferente. E o Urano, ele rege o signo de Aquário, né? É considerado um signo da transformação, um signo da mudanças. E realmente no ciclo zodiacal, quando você vai chegar em Aquário, depois de você já ter passado por Capricórnio, eu inclusive falei isso na live do ciclo aqui, ele tem muito essa visão de que, cara,
o que passou, passou, agora é bola pra frente e vamos fazer uma coisa nova aí, entendeu? Ele tem muito essa questão do novo, da transformação, da necessidade de mudança, de um novo paradigma, isso tudo é Urano, né? E Urano, ele tem, assim como no mito, né, que ele não deixa os filhos nascerem com medo de que os filhos o destroem, ele também tem essa visão da mudança, dessa necessidade de um novo paradigma, sabe? E então, quando a gente olha, né, com um olhar de astrologia tradicional, isso aí, planeta de chutar o balde, ele tem essa visão de, cara, isso vai mudar, um novo paradigma vai surgir daí, uma nova coisa vai acontecer. E é muito interessante quando a gente vê, por exemplo, Urano, assim, numa visão, na astrologia psicológica mesmo que a gente usa, ele são planetas lentos, todos os três, né? Ele demora um tempo, fica aí alguns anos, décadas no mesmo signo. Então, por isso que a galera da astrologia tradicional, quando vê esses planetas, prefere ler eles como pelas casas e não pelos signos, porque eles podem passar muitos anos no mesmo signo, né? Plutão também, e Urano, mesma coisa. Netuno, eu acho que eu não falei nada de Netuno aqui, né? Mas Netuno é o nosso queridíssimo Poseidon, nosso rei das águas, deus das águas. E uma coisa interessante de Netuno na astrologia moderna, né, psicológica, é que eu vejo muita gente, sempre vi muita gente comentar e falar que ele é o planeta das drogas, né? Porque talvez ele tenha essa capacidade de dar fuga. Como ele é um planeta que rege peixes, ele, por exemplo, no signo de Sagitário, agora eu vou dar aqui a minha visão, como é que eu vejo isso. No signo de Sagitário e Peixes, quem é o planeta que rege os dois? É Júpiter, né? Como eu falei que há uma tríade desses irmãos, Plutão, Netuno e Júpiter, né? Que é o Hades, Poseidon e Zeus, eles são uma pessoa só, né? E então, pessoal, essa leitura eu tô fazendo somente pro signo de Peixes, tá? Escorpião é outro papo, inclusive porque também Escorpião é regido por Marte, né? Numa regência tradicional. Então, Netuno, como ele rege Peixes, assim como Júpiter, né? Que também, Júpiter também rege Sagitário, é como se no signo de Sagitário, Júpiter tivesse ali mais o seu viés jupiteriano em si, de lei, lembra que eu falei de lei, expansão, né? E fertilidade, né? São três coisas assim muito importantes dos aspectos de Júpiter, tanto do mito quanto do Deus, quanto, né, o aspecto planetário em si. Tanto que nas leituras de astrologia, principalmente tradicional, a gente vê Júpiter como sempre expandindo, ou para coisas boas ou para coisas muito ruins, normal. E em Peixes, né, a gente tem o regente moderno, que é Netuno, e o tradicional, que é Júpiter. Só que Júpiter em Peixes, ele já está numa questão, assim, num aspecto muito mais espiritual. E aí a gente entra com essa significação que eu quero trazer aqui do Netuno, né? Por quê? Porque o Netuno, ele é o deus das águas, dos oceanos, né? E Netuno fala pra gente, nos mitos, né, que a água, ela pode tanto gerar quanto destruir. E ela cria uma capacidade de gerar conexão com coisas que nos nutrem espiritualmente, né? E é por isso que essas pessoas que falam que Netuno tem a ver com droga e álcool têm essa alusão. Porque muitas das vezes, para você entrar em contato com coisas, né, quando a gente leva isso mais para um lado inconsciente, coisas que a gente não tem tanto contato e que pode mostrar pra gente uma nova visão espiritual acerca da nossa vida, a gente utiliza essas coisas aí para dar uma oi, entendeu?
tipo, sei lá, uma balinha. Eu não tô fazendo apologia à droga aqui não, tá, gente? Mas eu só tô falando como que a gente tem essa visão, sim, na astrologia moderna do planeta Netuno. Ele tem esse viés de uma transformação muito mais espiritual na vida da pessoa do que necessariamente, como é que eu posso dizer? Simplesmente se drogar por se drogar. Não. Agora, é claro que há uma linha tênue entre coisas que você faz para sair da sua consciência e coisas que você faz para sair da sua consciência de maneira exagerada, né? Se você faz isso sob controle, ok. Se você faz isso dentro de um viés espiritual, de um trabalho religioso, de um processo que você precisa passar por isso para ter contato. Uma outra coisa que também a gente pode ter uma ligação com o Netuno são os nossos sonhos, porque se a gente for falar de inconsciente, a gente não pode esquecer de que quando a gente dorme à noite, a gente sonha, a gente está entrando em contato com forças e coisas que a gente não tem o domínio consciente, de certa forma. Então, é por isso que há sim essa analogia a Netuno como relacionado a drogas, a essas viagens, né, de drogas e álcool, a essa questão de fugir da consciência. Mas essa fuga em si, ela tem que ter um viés de trazer novamente à consciência alguma experiência espiritual que possa enriquecer, né? E assim como Júpiter fala sobre a fé, Netuno mostra isso também numa concepção da astrologia psicológica que a gente vê na moderna. Então, eu acho que eu consegui trazer aqui um pouco da minha visão, do meu olhar acerca das diferenças entre a astrologia moderna e a tradicional. Falei um pouquinho dos 3 planetas, né? Eu acho que eu consegui sintetizar bem o entendimento, né? O entendimento desses planetas. É óbvio que vão ter agora os outros astros, né? Que a gente também utiliza na astrologia moderna. Mas eu não pretendo trazer aqui todos eles, né? Porque são muitos. E é como se eu quisesse falar também sobre estrelas. E isso rende demais. Então eu não vou parar por aqui com a nossa série dos planetas. E em breve pretendo trazer mais coisas aqui. Vou fazer mais alguns outros trabalhos. E aí eu vou divulgando aqui no Psiastro. Tem os meus contatos aí no link da bio. Quem tiver alguma dúvida pode comentar aqui no vídeo, pode me mandar um direct. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Tchau, tchau.